Olá, eu me chamo Mayelen Neves Rodrigues, sou aluna finalista do curso de farmácia da Universidade Federal do Amazonas e esta é a minha apresentação do meu projeto de conclusão de curso com o tema A importância do profissional farmacêutico no enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus, uma revisão bibliográfica. A minha orientadora é a professora doutora Ellen Regina da Costa Paz. Eu gostaria de cumprimentar a banca, professora doutora Kátia Solange Cardoso e professora doutora Keila Emanuele Ramos. Em dezembro de 2019, autoridades de saúde de Wuhan, na China, começaram a investigar um grupo de pacientes que estavam internados com pneumonia de causa desconhecida. Esses pacientes tinham em comum o fato de ter visitado o mercado de mariscos, onde é comum a prática de vendas de morcegos, cobras e outros animais selvagens. Em 31 de dezembro, a confirmação: tratava-se de um novo coronavírus que recebeu o nome de SARS-CoV-2. O que parecia ainda distante chegou ao Brasil logo após as comemorações de Carnaval. O primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020. De janeiro a março de 2020, órgãos de importância internacional e nacional passaram a elaborar e divulgar medidas e estratégias para a prevenção contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A Federação Internacional de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia e a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar foram os primeiros órgãos a elaborar estratégias e divulgá-las para os profissionais farmacêuticos. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 uma pandemia. O grande impacto foi a mudança nos hábitos da população, a inserção de novos hábitos de higiene, como a lavagem correta das mãos com água e sabão, o uso de álcool em gel, o uso de máscaras, trouxe uma grande mudança para a vida das pessoas. Diversos setores tiveram que se reinventar diante da nova realidade, principalmente os sistemas de saúde. Altos investimentos para que as estratégias que estavam sendo elaboradas fossem colocadas em práticas, principalmente relacionada à infraestrutura, tecnologia, contratação e capacitação de mais profissionais. Dentre estes profissionais está o farmacêutico, que dentro das suas capacitações integra e fortalece os sistemas de saúde. O objetivo deste trabalho foi identificar e descrever as principais atividades prestadas pelo farmacêutico durante a pandemia da Covid-19, tendo em vista todas as recomendações feitas pelas legislações, pelos órgãos internacionais, nacionais e também pelas secretarias estaduais de saúde, tanto quanto na prevenção, no tratamento, no diagnóstico, no controle e no suporte que este profissional direciona aos pacientes, em associação com as equipes multiprofissionais de saúde. Na revisão bibliográfica, eu decidi trazer um breve resumo sobre a situação epidemiológica da Covid-19, através de dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde em boletim epidemiológico. O boletim que eu utilizei foi o de número 36, que compreende a semana número 42, que são entre os dias 11 de outubro e 17 de outubro de 2020. Neste período, foram registrados mais de 39 milhões de casos confirmados de Covid no mundo e mais de 5 milhões de casos confirmados no Brasil. Dos desafios dos serviços farmacêuticos e estratégias para o enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19. O artigo publicado pela Marília Visacri em julho de 2020, ainda que com um curto período de tempo da pandemia, trouxe justamente esta temática da importância do profissional farmacêutico durante a pandemia. A Visacri considera que os farmacêuticos tiveram que se reinventar durante este período, com novas habilidades e técnicas para melhorar o serviço prestado no atendimento e no cuidado
à saúde. A FIF, através de um programa de resposta contra a Covid-19, reuniu um grupo de trabalho composto por especialistas e líderes farmacêuticos das mais diferentes áreas, levando em consideração as evidências que estavam disponíveis naquele momento, e elaborou diretrizes para farmacêuticos com o objetivo de apoiar e orientar os serviços das farmácias em todo o mundo. O Conselho Federal de Farmácia, com base nas abordagens realizadas pela FIP, também elaborou um manual de respostas para farmácias públicas e privadas para auxiliar a atuação do farmacêutico durante a pandemia. Esse plano de resposta tinha 4 etapas, que era preparar, identificar, isolar e conter. Sendo que as etapas isolar e conter no momento dessa pesquisa estavam ainda em elaboração. O processo que compreende a etapa de preparar diz respeito à aquisição, armazenamento, distribuição de medicamentos e produtos para a saúde. Diz também respeito ao fornecimento de equipamentos de proteção individual, tanto para funcionários quanto para pacientes, a treinamentos que devem ser conduzidos ou supervisionados somente pelo farmacêutico e sobre as orientações que devem ser dadas à população no intuito de educá-los. A etapa que consiste no processo de identificar diz respeito à identificação daqueles pacientes com suspeitas ou casos confirmados de Covid, considerando o fluxograma de triagem que esses pacientes devem ter antes de acessarem as farmácias e também auxiliando quanto ao isolamento domiciliar, caso seja possível. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira também reconhece a importância do farmacêutico clínico dentro das UTIs. Para isto, ela também elaborou um plano de recomendações para estes profissionais, incluindo reduzir o deslocamento da equipe de farmácia para as UTIs, protocolos para que sejam higienizados todos os materiais que são devolvidos da UTI de volta para a farmácia, além de notificação de efeitos e reações adversas a medicamentos que estejam inseridos em terapia experimental ou em uso off-label para a Covid-19 e também, mas principalmente, o monitoramento de alguns medicamentos como sedativos e anestésicos. Os farmacêuticos também tiveram que enfrentar as mudanças na rotina de dispensação nos sistemas das farmácias de atenção primária à saúde. Diversas portarias foram publicadas no intuito de orientar sobre quais medidas deveriam ser tomadas durante a pandemia, incluindo a dispensa de licitação na compra de medicamentos e de produtos para a saúde, já pensando num possível desabastecimento. Para auxiliar esse trabalho dos farmacêuticos, também houve um edital de chamamento às empresas que produzem medicamentos, que fornecem matéria-prima, dentre outros insumos, para se posicionarem e darem informações a respeito de uma possível escassez desses recursos. Na atenção primária, o principal trabalho é focado no paciente. Então, o processo foi todo reorganizado pensando principalmente naquelas pessoas que são do grupo de risco. Os idosos, pessoas com problemas respiratórios graves, pessoas transplantadas ou com doenças autoimunes e também as gestantes. A orientação era que o farmacêutico trabalhasse junto com a gestão dos estabelecimentos de saúde para verificar a possibilidade de aumentar a validade das receitas, a fim de evitar que essas pessoas se deslocassem mais vezes às unidades de saúde em busca do seu medicamento. É claro que isso levando em consideração o estoque, a disponibilidade e também a logística de cada local. Muitos artigos afirmam que esse é um momento de extrema importância para a atividade farmacêutica. Alguns farmacêuticos desejam até que essas mudanças e estratégias que estão sendo estabelecidas fiquem para muito depois da pandemia, porque isso vai fortalecer as práticas farmacêuticas no cuidado com o paciente. Além disso, o farmacêutico está muito em evidência
Então, apesar de ainda não haver um autorreconhecimento, mas os farmacêuticos estão na linha de frente no combate à Covid-19 e estão tendo que atuar com muito mais engajamento para combater esse vírus. A saúde física e mental dos farmacêuticos é um tópico importante dentro desta pesquisa, principalmente porque está relacionando a jornada de trabalho daqueles profissionais que estiveram na linha de frente ao combate ao novo coronavírus. Como já foi dito anteriormente, esses profissionais farmacêuticos eles são essenciais para comporem as equipes de multiprofissionais da saúde. No Brasil, algumas unidades básicas de saúde tiveram seus horários de atendimento estendido, a fim de atender a demanda da população que procurava esses locais para serem atendidos. O medo desse inimigo invisível acabou gerando vários transtornos, principalmente de ansiedade, nesses profissionais. Um estudo relata que, inclusive, eles têm mais medo de transmitir a doença a um membro da família do que propriamente desenvolver a doença. Dados do Boletim Epidemiológico 36 relatam que há mais de 30 mil farmacêuticos notificados positivos para a Covid-19. Infelizmente, muitos desses acabaram perdendo a batalha para esta doença. A metodologia deste estudo consistiu em um levantamento e revisão bibliográfica de periódico nas principais bases eletrônicas de publicação de artigos e a estratégia principal foi a busca cruzada de termos como coronavírus, Covid-19, farmácia hospitalar, farmacêuticos, pandemia, saúde pública, além de consulta a legislações, protocolos clínicos e planos de respostas, e também de consultas a dados quantitativos no site do Ministério da Saúde. Dos 31 estudos relevantes encontrados, após leitura analítica, apenas 11 artigos foram selecionados para compor este trabalho. E entre as legislações e protocolos e manuais, 12 documentos oficiais foram consultados. No surto do novo coronavírus, diversas diretrizes e planos e recomendações foram publicadas a fim de orientar as atividades farmacêuticas. As ações descritas nos artigos consultados durante a pesquisa para a elaboração desta revisão bibliográfica descreveram muito as ações dos farmacêuticos na atenção primária e nas farmácias hospitalares. O que é bastante compreensível, uma vez que estes locais são o primeiro local de atendimento de muitos pacientes. O número de estudos encontrados foi razoável, porém foi bastante satisfatório. Ainda que nenhum dos artigos tenha relacionado a atuação farmacêutica com as demais áreas, como por exemplo os laboratórios de análises clínicas, as farmácias de manipulação, tanto magistral quanto parenteral, os centros de pesquisas, dentre outros. Diante do exposto, torna-se evidente que o foco principal desses estudos era demonstrar a importância do papel do farmacêutico na atenção primária, no cuidado ao paciente com Covid, assim que ele procura um estabelecimento de saúde. Ainda assim, vale ressalvar que existe a necessidade, apesar do pouco período de pandemia ainda, de estudos que demonstram com mais abrangência a atuação desses profissionais nas demais áreas. Eu concluo este trabalho afirmando que o profissional farmacêutico é importantíssimo no combate à pandemia da Covid-19. E um dos principais fatores é a comunicação efetiva que ele deve ter com a equipe multiprofissional de saúde, com a gestão dos estabelecimentos onde ele atua. É isso que vai garantir um trabalho efetivo, seguro e humanístico, além de proporcionar à classe maior notoriedade àquilo que ele se propõe a fazer, que é cuidar da saúde. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e eu gostaria também de externar meus sentimentos de gratidão a todos os profissionais farmacêuticos que seguiram atuando durante a pandemia. Obrigada!